Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, confrades, consócias, aspirantes da nossa querida Sociedade São Vicente de Paulo. Estamos aqui para mais um bate-papo de caridade. E hoje o tema proposto é articulação entre ver e ouvir. E aí eu vou até abrir um parênteses e dar os créditos, né, a dois psicólogos, eu não sei se eles são psicólogos ou são psiquiatras, ou os dois, Dr. Paulo Pacheco e Dr. Ítalo Marcilli, são excelentes profissionais da área e eles fizeram uma série de lives e vem muito a calhar com o trabalho vicentino, né? O trabalho vicentino, ele envolve a promoção da pessoa, ou seja, o desenvolvimento daquela pessoa, né? O desenvolvimento pessoal. Então, a gente sempre leva muito de uma certa psicologia para cada visita que a gente vai fazer, né? Então, achei muito interessante, já que a gente está em muitas paróquias, né? As atividades presenciais, elas já estão retornando. Então, algumas conferências também já estão sendo convocadas, né, com todos os procedimentos e protocolos, a retornarem às suas atividades presenciais. E esse retorno precisa ser bem feito e a gente precisa reviver algumas coisas básicas da nossa essência, do nosso trabalho. Alguns instrumentos, algumas técnicas, algumas virtudes que nos ajudam muito nas nossas visitas domiciliares. Então, a proposta é justamente conversar um pouquinho sobre articulação entre ver e ouvir. A gente vive hoje num momento, né, num tempo do ver, ou seja, a gente olha a situação e, por olhar aquela situação, nós já fazemos nós já fazemos o nosso julgamento daquela situação, já proferimos as nossas opiniões, né? Já discutimos sobre aquele assunto. Só que o ver, ele está muito ligado àquilo que está acontecendo, aquela simultaneidade do momento. Então, trazendo para as nossas visitas vicentinas, então, quando a gente chega na casa daquele assistido, aquela situação inicial que a gente vê se encaixa nessa situação do ver, né? Então, eu chego lá, vejo um exemplo, né? Um quintal bagunçado, uma criança sem tomar banho, a pessoa ali pela qual, né, nós fomos triste. Então, isso seria a situação do ver, né? Aquilo que acontece, aquilo que a gente está olhando naquela hora, né? Que está acontecendo naquele momento. E isso faz parte do nosso trabalho vicentino para a gente depois conseguir fazer assistência a essas famílias. Porém, o grande erro que acontece é que muitas das vezes a gente para só no ver, né? E só o ver, ele não consegue ser fiel à realidade de cada situação. Por quê? Porque aquilo que a gente vê é um reflexo de uma história que está acontecendo, né? Então, é aí que entra o ouvir. Como é importante que nós ouçamos, e o ouvir aqui, ele é entendido como uma narrativa daquela situação. Ou seja, o que é uma narrativa? Aconteceu algo no passado, está acontecendo algo no futuro, e vai acontecer, está acontecendo algo no presente, perdão, e vai acontecer algo no futuro. Isso é uma narrativa. Então, a situação de cada família que nós deparamos é uma situação que carrega um passado, ela vive, é uma situação ali acontecendo no presente, e é
situação que pretende chegar a algum lugar. E isso é muito importante para que a gente possa fazer o trabalho vicentino de forma muito eficaz, ou seja, a articulação do ver e do ouvir. Por exemplo, numa primeira visita, numa sindicância, a gente pode, em muitos momentos, nos pegar cometendo erros, como, por exemplo, numa sindicância, quando é passado numa conferência, através desse primeiro contato, desse primeiro ver, nós já começarmos a julgar o trabalho que nós vamos fazer com aquela família. Então, isso é um equívoco, né? A sindicância passada na reunião, ela deve ser, sim, assim, um momento para que a gente possa avaliar se aquela família se adequa e está também aberta a um trabalho vicentino. E daí, sim, ser colocado em reunião e a decisão de continuar ou não, né, fazendo visitas àquela família. Mas, por exemplo, numa primeira na sindicância, né, que seria a primeira visita, é muito difícil você já conseguir traçar metas de trabalho com aquela família, justamente por isso, porque você só consegue tocar a realidade daquela família vendo e ouvindo. E o ouvir, por se tratar dessa história que a família carrega, que aquelas pessoas carregam, precisa de tempo, né? Demanda um tempo. Então, a gente tem que ter, como vicentinos, muita calma antes de arbitrar qualquer tipo de ação com aquela família, né? Então, por isso das visitas, o trabalho vicentino, ele consegue resolver isso de forma muito coerente, que é o quê? As visitas semanais. Então, a partir do momento que você continua fazendo essas visitas, e nessas visitas nós temos grandes formadores que nos orientam a mais ouvir do que falar, nós vamos conseguindo entender aquilo que estamos vendo. E aí sim, tomar ações eficazes, sem julgamentos também. E aqui é preciso abrir um parênteses. Muitos usam, né, essa forma do na Bíblia está escrito não podeis julgar, não julgais para não ser julgado. O Senhor, quando ele fala isso, ele está falando da pessoa. Nós nunca devemos julgar as pessoas. Esse papel é apenas de Deus, né? Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada pessoa, conhece a intenção de cada pessoa e por isso ele pode julgar. Nós não sabemos, nós não sondamos o coração e a mente de cada pessoa. Porém, nós sim podemos julgar os atos e as palavras das pessoas, assim como nós devemos julgar os nossos atos e as nossas palavras, para que a gente possa sempre melhorar. A nossa vida é feita de julgamentos. A verdade é essa, né? A nossa vida é feita de julgamentos, mas ela deve ser feita de julgamentos de atos e palavras, e não de pessoas. E é aí que a gente se pega em muitos momentos tendo um contato de uma primeira visita, e a partir daí já deliberar vários julgamentos, e aí com muita certeza são julgamentos da pessoa, né? Aquela pessoa, ela é assim. Aquela pessoa, ela é assado. Aquela pessoa é preguiçosa. Aquela pessoa, não sei, N julgamentos. Aquela pessoa não tem jeito. Aquela família não tem jeito. Então, assim, são julgamentos que nós proferimos da pessoa, e isso nós precisamos sempre estar atentos, né, para que isso não aconteça. Porém, o julgamento dos atos e das palavras são justamente necessários para que a gente possa, com o tempo, com as visitas, ouvindo e vendo as situações naquela família, e a partir desse ver e desse ouvir, nós conseguiremos fazer bons julgamentos de atos e de palavras,
e conseguiremos, sim, traçar metas que possam ajudar com que aquelas famílias sejam promovidas, né? Então, nesse retorno desse trabalho, né, Vicente, no presencial, em muitas conferências, eu quero convocar a todos nós para estarmos atentos a essa articulação entre o ver e ouvir. Não sejamos precipitados em somente ver a situação e já daí tirar as nossas conclusões. Sejamos pacientes, né? O ouvir, que é saber a história, que é saber entender quem é aquela pessoa, né? Da onde ela veio, qual foi a história de vida dela, o que ela está vivendo no momento e o que ela quer fazer de sua vida, onde ela quer chegar. Isso é extremamente necessário para que a gente possa estar o mais possível fiel à realidade da situação que aquela pessoa vive. E aqui eu quero trazer, né, exemplificando um pouco disso, trazendo para a nossa realidade vicentina, o nosso querido patrono São Vicente de Paulo, nas duas primeiras ações que foram, assim, um pontapé desse trabalho de caridade, né, que ele começou, que ele iniciou. Justamente ele fez, né, essa articulação entre ver e ouvir, que foi primeiro naquela situação de Folleville, né, que quando ele chega lá, ele sabe-se, né, ele sabe, né, é informado a ele sobre um homem, né, que está assim acamado, que ele está para partir, né, e que ele era um santo homem, inclusive, né, ele era conhecido como um santo homem. São Vicente ouviu essa situação e foi até este homem, né? E quando chegou lá, ele pôde ouvir toda a confissão, né? Ele foi confessar esse homem. E ali ele tinha muitos pecados graves e São Vicente percebeu que tanto a alma daquele homem quanto de todo aquele povoado estava largado espiritualmente, né? Não tinha um assessor espiritual para que pudessem fazer deles pessoas melhores, né? Pessoas santas. Então, e até inclusive daí partiu aquela sermão da missão, se eu não estou enganada, que São Vicente no outro dia, né, na missa, faz todo um sermão convocando as pessoas a voltarem-se à vida espiritual. Nesse primeiro ato, nós vemos esse ver de São Vicente, que é quando as pessoas chegam a ele informando sobre esse homem, e o segundo passo, que é o ouvir. Ele vai até este homem ouvir toda a confissão dele. Exemplifica muito bem, né? Essa articulação entre ver e ouvir. E a segunda também situação de São Vicente, também muito conhecida, é aquela família em Chantilly, não, Chantillon, desculpa. Chantillon, que ele também chegam a ele informando que há uma família, né, que está enferma, toda enferma, e por isso eles não conseguem se ajudar. E então São Vicente, na missa, né, convocam as pessoas a fazerem as doações, né, daquilo que eles estão precisando. E um segundo momento, o que São Vicente faz? São Vicente vai até lá, né? E aí é quando ele vê toda aquela situação de muitas doações, né, de muitas pessoas lá, e ele acaba vendo que a caridade precisa ser organizada, que estava muito desorganizado. Mas São Vicente também articula essas duas situações, né? Quando as pessoas vão até ele informar sobre essa família, ele vê, né? Ou seja, aquilo que chegou até ele, aquela situação rápida, e ele dá um segundo passo, né? Que é o ouvir, que é ir até lá. Então, quando ele foi até lá, que ele soube da situação daquela família e também pôde ver as pessoas fazendo as doações e ele viu
a necessidade de iniciar uma caridade organizada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero convocar a todos, né, que possam retornar às suas atividades vicentinas com esse parâmetro, sempre de ver e ouvir, sempre de ver e ouvir, tá bom? Espero que isso possa ajudar, e também, assim, não só para as nossas atividades vicentinas, isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Nós somos humanos em todos os momentos, na família, né, no trabalho, em todos os lugares. E em todos os lugares nós estamos sempre lidando com pessoas, e pessoas precisam ser vistas e ouvidas, né? Então, um grande abraço a todos. Tem mais um recadinho aqui. Ontem, né, tivemos a eleição do nosso novo presidente do Conselho Central, o confrade Walter. Quero deixar as minhas felicitações ao confrade. Eu tenho certeza que ele fará uma boa administração por todo o trabalho, né, por toda a história que o confrade Walter tem na Sociedade de São Vicente de Paulo, e também agradecer ao confrade Enio por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação que ele empenhou nesses 4 anos também, fruto também de uma história já que ele já vem escrevendo na Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, nós temos aí uma nova gestão para começar, né? Acho que, se eu não me engano, em dezembro, já toma posse, e vamos com tudo, tá bom? Um grande abraço a todos, bom domingo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.